Agora sim, boa tarde, Rosene. Seja bem-vinda à programação, seja bem-vinda aos estúdios da Band News Difusora FM. Oi, Alex. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes e para as ouvintes do Alta Frequência. Um prazer fazer a coluna de política ao vivo aqui com vocês. Temos internautas também que acompanham através do YouTube e do Facebook nas lives, que já podem comentar também aqui com a gente. Hoje nós temos convidado especial aqui na programação, né, Rose? Sim, nós temos o presidente nacional do Cidadania, que é o partido que filiou o pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes, o líder das pesquisas, e Roberto Freire está em Manaus, chegou hoje por volta de meio-dia para participar desse lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes amanhã no sábado. Seja bem-vindo ao estúdio da Band News Difusora. E já vou logo colocando uma pergunta, suas primeiras impressões aqui em Manaus do seu pré-candidato ao governo no Amazonas. Olha, eu já conheço, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço a Amazônia de muitos anos. Sou de um tempo em que juntos até militávamos na mesma resistência à ditadura, no movimento democrático, e nunca perdemos o contato, mesmo eu militando no velho Partido Comunista Brasileiro, que hoje é o Cidadania. Não mesmo partido, houve rupturas, até porque o mundo mudou tanto que nós tínhamos que mudar. Mas somos uma linha, de uma história e que queremos mantê-la, até porque é muito honrada no país. Mesmo cometendo erros, teve grande presença, mesmo pequeno, mas sempre determinante na afirmação de luta por igualdade, por liberdade, por justiça social, mesmo que no mundo, em alguns momentos, não conseguíssemos afirmar esses valores. Mas esses são valores que continuam conosco no Cidadania. E foi uma grata surpresa, claro, porque há algum tempo eu não tinha tido contato com o Amazonino Mendes, e o encontro com ele hoje foi uma grata surpresa, porque eu vi também uma pessoa que já tem uma larga experiência na vida pública e que continua bem atualizado. Eu disse para ele, com toda clareza, olha, você é um contemporâneo do futuro, porque você está pensando o mundo que vem aí, não pensa a Amazônia como algo de manutenção de pautas do passado, concepções do passado, mas entendendo, por exemplo, que está se falando no mundo de economia verde e não tem economia verde maior do que a Amazônia no mundo. E ele tem essa compreensão. Olha, isso para mim é uma grata satisfação, porque cidadania é uma tentativa que nós estamos construindo no país de exatamente ser contemporâneo do futuro, sendo o mais antigo partido brasileiro, mas o mais novo. Exatamente nesse processo dialético de mudança, e que foi muito bom saber que Amazonino teve essa mesma trajetória que nós tivemos. E que bom que estamos nos encontrando agora e, quem sabe, construindo aí o futuro da Amazônia. O senhor traz um conteúdo muito importante de ser debatido neste momento, sobretudo neste momento de grande tensão, de ameaças às instituições democráticas. O seu histórico, o próprio histórico de Amazonino Mendes, o início da vida política de vocês remete a toda uma defesa, uma luta pela democracia, a uma representação partidária. São todas questões que estão colocadas aí nessa sua fala. Isso ainda remete a uma questão internacional, que é a Amazônia. E essa leitura a respeito de Amazônia, ou o início de uma leitura, ela faz parte, ou fará parte de uma linha programática do Cidadania, dessa federação que ele pretende formar com o PSDB? Sim, até porque uma das coisas importantes, você aí fez referência dessa luta de resistência democrática, é que a gente aprendeu na prática e historicamente com a nossa derrota, que o que nos derrotou fundamentalmente foi a falta da democracia. A gente imaginava que, construindo uma ditadura do proletariado, nós iríamos construir uma sociedade do futuro. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós fomos derrotados pelo processo. E talvez não, com quase toda certeza, porque não tínhamos a democracia para alguém dizer, olha, isso está num caminho que não vai dar certo. Porque isso não existia. Essa contradição, esse conflito de ideias, esse pluralismo
de caminhos num processo democrático. Então, aprendemos com isso. E, ao aprender com isso, aprendemos também que não significava abdicar dos nossos valores. Por quê? Porque a sociedade que aí está, e no Brasil, apesar dos vários governos, nós continuamos sendo uma das sociedades mais injustas do mundo, mais desiguais. E isso precisa ser enfrentado. E não podemos enfrentar com o olhar do passado, com a sabedoria do passado. Por quê? Porque o mundo é outro. A economia é outra. Nós não podemos pensar a Amazônia nas suas riquezas minerais, do subsolo, do garimpo. Tudo isso tem que ser analisado, tem que ser bem regulamentado, bem controlado, fiscalizado. Tudo bem, mas o futuro não é esse. O futuro não é corrida do ouro. O futuro é o verde da floresta em pé. Porque esse é que é o grande potencial que o Brasil tem na Amazônia, no mundo do carbono, no mundo, aliás, do não carbono, exatamente da economia que tem que buscar fontes alternativas de energia, não mais dos combustíveis fósseis. Então, toda essa ideia tem que estar presente e a cidadania busca representar isso. A gente fica dizendo o seguinte, olha, nós éramos uma esquerda que pensávamos que era vanguarda e queríamos fazer a revolução no mundo. Nós estamos vendo no Brasil uma esquerda que é reacionária, que está vendo o mundo na guerra de agressão que foi cometida pela Rússia na Ucrânia e imaginando que Putin significa o lado bom de tudo, como se a Ucrânia, até o Lula cometeu a estultice, a estupidez de dizer que o presidente da Ucrânia era responsável tanto pela guerra quanto Putin. Você veja como isso daí é uma dimensão do passado, porque estão pensando que ainda estão no tempo da Guerra Fria, porque é contra os Estados Unidos. Olha, nós estamos num mundo em que estamos discutindo a hegemonia do futuro entre a economia do continente americano e a hegemonia que pode estar vindo da Ásia, seja da China, do Japão, da Coreia. Então, é um novo mundo, um mundo da inteligência artificial, do mundo digital, do mundo de uma outra relação humana. Pois bem, então, nesse sentido, eu quero dizer que tem que pensar a Amazônia, pensando o Brasil, nesse mundo do futuro e não do mundo do passado. Então, cidadania é isso. E que coisa boa, e volto a dizer, é que você vê pessoas da minha idade, como temos amazonino, compreendendo esse mundo, que muitas vezes alguns jovens não conseguem entender, porque ficam pensando que o PT e a sua mentalidade, as suas contradições, a sua concepção de mundo, significa futuro. Infelizmente, está significando o passado. E temos que ter cuidado, por quê? Porque esse passado pode não derrotar aquilo que é o grande e principal adversário que o Brasil tem, que é o fascismo de Bolsonaro. Agora, como direcionar, vou aproveitar um pouco mais e checar esse assunto, que ele é importante ouvi-lo diante de toda a sua experiência, mas como seguir um caminho, ver um caminho diante do que se põe atualmente no Brasil? Toda essa necessidade que está colocada na sua fala, e muito adequada também nos campos políticos que nós temos agora, a tentativa que o senhor fez parte de uma terceira via que me parece não consegue ter essa força de quebrar o que se tem agora de intenção de votos para Bolsonaro e para Lula, representados nessas extremidades que o senhor acaba de colocar aqui, e criticar, né? E apresentar por que critica. Mas como é o caminho democrático para a gente não romper com a democracia, para avançar para o futuro diante dessa polarização que as pessoas colocam, né? Olha, se eu tivesse a resposta agora, é uma maravilha, né? Ajude a gente mas estamos trabalhando e é uma necessidade encontrarmos. Talvez até, do ponto de vista histórico, a gente não consiga em 22. Estamos trabalhando para que em 22 a gente já possa marcar um encontro do Brasil com o século XXI. É fundamental. Agora, sendo práticos, como é que a gente vai adiar isso diante de uma situação muito extrema em relação a alguns retrocessos, inclusive da ordem democrática? A gente teve o presidente agora recentemente insistindo em atacar as instituições, pedindo revisão externa do TSE, né, ameaçando aí o resultado da eleição. Não. Como é que resolve essas questões? Olha, isso é um absurdo. Nós estamos aqui, olha, eu fico até algumas vezes dizendo o seguinte, não é piada, não. Alguém chamar para as Forças Armadas no Brasil cuidar de eleições, o que as Forças Armadas brasileiras fizeram foi acabar com eleições, no golpe.
Então, não é a instituição que tenha algo a ver com o processo democrático eleitoral. Não tem nada, as Forças Armadas não têm nada com isso. Tem que cuidar da nossa soberania. Só que Bolsonaro está imaginando que pode usar Forças Armadas, as forças policiais ou os seus aliados para combater o próprio processo democrático. Está em curso isso, não é agora, já vem de algum tempo. Isso estamos sempre enfrentando riscos à democracia. Até agora nós estamos reagindo bem, resistindo e as instituições garantindo o processo democrático. Vamos continuar insistindo. O que é importante, e isso é algo que nós estamos tentando dizer, é que não se derrota fascismo com uma frente de esquerda. Mesmo que você possa ter um representante que não seja de esquerda como candidato a vice. Não é isso. É muito mais do que isso. Você tem que ter forças políticas que representem efetivamente o centro democrático, podendo entender nisso, setores até da direita que querem a democracia. Temos vários exemplos no mundo que foi essa aliança que derrotou o fascismo. Não foi frente de esquerda, porque essas foram sempre derrotadas. O que nós precisamos dizer é que não vai ser uma frente com esse pensamento, por exemplo, de apoiar Putin, de dizer que a Ucrânia foi responsável pela guerra e apoiar a guerra porque é contra os Estados Unidos, toda essa concepção que é atrasada, é de século XX, é de Guerra Fria. Nós temos que imaginar que essa guerra está mostrando não uma guerra do futuro, apenas a cibernética utilizada para isso, mas está definindo hegemonias do futuro. E nós, brasileiros, temos que entender esse processo e como nos integrar. Então, nesse sentido, nós temos que buscar a aliança mais ampla para isolar esse setor de extrema-direita, porque este é o grande adversário da democracia no país e do futuro do país. Mas nós não podemos ganhar isso com quem representa também o atraso. O Brasil não pode ficar discutindo em 22 o atraso, as velhas contradições, as concepções que não têm a ver com o futuro. Agora, será fácil isso? É fácil de eu dizer aqui. Agora, construir isso, mas estamos trabalhando. O que não podemos é dizer que não temos nada a fazer. Temos. E temos alternativa. E eu quero dizer que essas alternativas estão concentradas, ou seja, numa candidatura João Dória, ou seja, numa candidatura Simone Tebet. E isso nós vamos tentar construir essa unidade. Uma pena que o tempo voa. Eu queria registrar que está aqui no estúdio da Band News também o presidente estadual do Cidadania, o Elci Barroso, responsável por trazer Roberto Freire aqui também na Band News Difusora. Não posso deixar essa entrevista terminar sem a última pergunta em relação à candidatura de Amazonino Mendes, né? Há uma discussão se está certo mesmo, porque parar uma federação com o PSDB e Plínio Valério, senador pelo PSDB, insiste em se apresentar também como pré-candidato, quer disputar também essa representatividade nessa federação. O que o senhor pensa a esse respeito? Olha, nós tivemos esse problema lá atrás, inclusive quando ainda não estava decidido bem essa aliança, a vinda do Amazonino para o Cidadania, e nós todos analisamos que o problema não é de você analisar que eu tenho direito, eu quero, porque eu sou senador, ou qualquer outra coisa. Tem toda a legitimidade. Agora, nós não vamos decidir isso porque eu sou de um partido majoritário ou eu tenho direito a isso. Não, é uma questão política. Será que o Amazonas está analisando as candidaturas, todas elas, inclusive do senador do PSDB, que respeitamos e que reverenciamos aqui, mas será que pensam que ele pode ser o candidato que melhor represente isso? Nós do Cidadania achamos que não. E também eu acredito que o próprio PSDB, com Arthur Vigílio, que é o companheiro dessa chapa que estamos tentando convalidar, junto com o Amazonino, ele como senador, essa é que melhor pode representar. E duas pessoas que têm, eu gosto muito de dizer isso, porque o Brasil talvez tenha aprendido. Não adianta alguém pensar e dizer que os idosos não têm nada a dizer. Ao contrário, em alguns momentos são aqueles que dizem o que é que nós temos que caminhar e fazer.
E ele não está desassociado dos jovens, da juventude. Ao contrário, eles podem estar representando. E nós estamos pensando que Amazonino e Arthur Vigílio representam exatamente isso, apesar de todo o respeito ao senador do PSDB, Plínio. Muito bem, muito obrigada, Roberto Freire, por essa entrevista, muito boa. Obrigada, Elci, também por facilitar essa entrevista aqui na Band News Difusora e Alex por ceder este momento mais, esse tempo mais prolongado para essa importante fala que a gente acabou de ouvir, Roberto Freire, sobre o cenário nacional, sobre a Amazônia, sobre cidadania e também sobre a candidatura de Amazonino Mendes.